Eu estou recebendo a visita dos escritores Gregório Vicente e Lucas Vicente. Escreveram o livro Código de Cristo. Decifre você. Ô Gregório, boa tarde. Boa tarde, Moré. Eu queria que você me dissesse o seguinte: por que Código de Cristo decifre você? Por que este decifre você? Qual a base do livro? A base do livro são manuscritos que foram encontrados através de uma ficção, junto com os manuscritos do Mar Morto. Quer dizer que vocês, através de uma ficção, através de personagens, Sim, enfocam o encontro daqueles apócrifos que eles dizem, não é isso? Escritos apócrifos do Mar Morto, é isso? Os manuscritos do Mar Morto são todos verdadeiros e originais. Sim. Foram encontrados alguns apócrifos. A nossa ideia não era colocar um apócrifo, mas sim fazer com que a pessoa conheça um pouco sobre a história desses pergaminhos. Então, a ideia do Código de Cristo, eu não vou contar o suspense para descobrir o Código de Cristo, mas foi no momento em que um dos personagens sentiu de transmitir uma senha. Uma senha. Uma senha. O código. É isso, Lucas? É uma senha para o código do manuscrito que ele encontrou. Uma vez que os manuscritos eles são descobertos pelos beduínos e entregados para os arqueólogos. Mas como os beduínos controlam, tem um mercado negro muito grande. Então, um desses beduínos, eles pegam para eles e entregam para esse arqueólogo, que é o personagem principal. E aí ele vai começar a decifrar, decodificar esse pergaminho. Dê uma palavrinha para mim. Este livro que vocês estão lançando não conta também a história dos essênios que viveram a época de Cristo e que eram da turma de São João Batista, da formação de São João Batista? Os essênios também é uma seita, como os saduceus e os fariseus, e João Batista provavelmente pertenceu a essa seita, né? Não temos dados históricos e nem bíblicos que ele fez parte, mas era uma seita que era voltada para isso mesmo, para os mesmos dogmas de João Batista. Ô Lucas, como é que foi trabalhar com o seu pai, o Gregório aqui, na elaboração de, como é que você diz, de um livro a 4 mãos, 2 cabeças, dois corações e um tesouro. E um tesouro. É isso? É verdade. Como é que foi, Gregório, trabalhar com o filho? Olha, trabalhar com filho foi muito gratificante. É difícil hoje. É. Hoje você vê filha contratando a morte de mãe, pai contratando a morte de filho, filho contratando a morte de pai, e vocês dois unidos por um ideal bonito, né? Escrever um livro sobre Cristo, né? É verdade. Sobre a época de Cristo, todas. Como foi um propósito de nós dois, no primeiro momento eu comecei só a dar um suporte ao meu pai, mas depois de 1 ano e meio de escrito de livro, eu saí do meu emprego, porque aí eu senti mesmo que a gente tinha que se juntar para terminar o livro. Mas você não sentiu um choque de gerações? Porque quando a gente trabalha com os mais velhos, o jovem, até ele se formatar a cabeça pensante e calma daquele que tem provecta idade, não vou falar mais velho, mas provecta idade, ele dá um choque, né? Algumas o discussões. choque de aura, né? Algumas discussões, mas como ele é mais velho, ele é meu pai, então a gente tinha que respeitar. Mais velho não, é de provecta idade, você fala assim, é melhor. E o pai ainda continua um pouco mais forte. Mais forte, continua de físico? Não, em todas as áreas, né? Tá certo. Ô Gregório, vocês lançaram este livro na sexta-feira, dia 27, é isso? Isso. Na livraria Saraiva. No novo shopping. E vocês têm, assim, já a ideia de quantas unidades desse livro já tem a perspectiva de venda? Porque a editora que faz, ela já tem os pedidos, etc. Então, ela já te dá, assim, uma diretriz, né? Nós ainda não contabilizamos. Sim. Mas a ideia é que nós estaremos também em São José do Rio Preto, dia 11 e dia 18 em Osasco. Isso agora no mês de julho. E em agosto nós estaremos em Campinas. E depois em Bebedouro. Aqui pertinho, né? Aqui pertinho. Tudo através da Saraiva. Só em Bebedouro que será outra livraria. E aí faremos a contabilização. Mas já estamos reimprimindo.
Já reimprimido? De quanto foi essa edição? Essa foi de 2000. Vai entrar rapidinho, né? Foi rapidinho. E provavelmente agora essa nós estamos pedindo de 10 mil. Isso daqui parafraseia aquele Código da Vinci, o Código de Cristo? É que nós temos, você sabe como advogado... Não advogo. Não advoga, mas como advogado, porque todos nós temos um pouquinho de advogado Sim, sempre claro. na nossa área, código é um nome comum para vários livros. Milhares que se você procura na Biblioteca Nacional tem a palavra código. Né? Então nós usamos essa palavra como outra qualquer. É que aquele livro trouxe algo mais vistoso, né? Que foi o Código de Da Vinci. Né? E código quer dizer algo correto. E acho Aquele que livro parece que tem muita coisa que não bate. incorreto. Né? Porque era do Da Vinci. O Dan Brown ele trabalha especulações históricas, teorias... Vocês que não- leram muito esse livro, né? Olha, Não, leram às vezes até para contraditar, né? Às vezes, né? mas é mais uma especulação. Ele pega algumas lendas da história, como os Templários, como a história de Maria Madalena, e usa de uma forma narrativa. Aqui não, aqui a gente inspira em fatos reais e por meio deles a gente vai remontando um contexto histórico, forma fictícia, mas não especulativa como ele fez. A gente até diz que é uma história sobre tesouro inspirado em fatos reais. Isso é muito importante, porque inspirado em fatos reais, nós verificamos aonde havia possibilidade Vocês desse tiveram livro encaixar. acesso a esses escritos do Mar Morto? Eles estiveram aqui no Brasil, né? Estiveram. Estiveram no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu recebi um livro de presente falando sobre os manuscritos, que é um livro que está até na nossa bibliografia, né? E ele relata sobre o que aconteceu desde a época do descobrimento dos manuscritos do Mar Morto. Bem, e vocês pertence esse livro, assim, a alguma religião, algum conceito religioso, ou é aberto a todos que acreditam em Cristo? Olha, Em Deus. na realidade, eu até gostaria de eu falar, depois o Lucas, esse livro tem 350 versículos bíblicos, e eu não falo sobre religião. Eu falo sobre tesouro. E quem lê vai entender isso. Eu não comento nenhum momento de religião, falo de amizade, porque existe um judeu e um árabe, numa região hoje de tantos conflitos, no Oriente Médio. A amizade que existe entre esses dois, isso é muito importante. E você, Lucas, o que você aprendeu disso tudo? Você quantos anos tem? Tenho 22. 22 anos e já escritor de um livro que parece que vai ser um best-seller. Eu, como professor de história, né, estou me formando... Você é professor de história? Eu estou terminando agora o último ano na Barão de Mauá História. Sim. E eu sempre tive muita paixão pela história judaico-cristã. E pela essa paixão a gente pôde fazer todo um levantamento do livro e entender melhor a Bíblia, que é os pergaminhos de Qumran, ou do Mar Morto, eles são nada mais que o Antigo Testamento e alguns que falam sobre os essênios. Então a gente tem uma maior amplitude do que é a Bíblia, do que é a época de Jesus. Isso é importante, a pessoa vai entrar nesse mundo da época de Jesus e da Palestina na década de 50 e 70. Tem algo Bom, muito Greg, Você interessante. entendeu porque eu chamei, né? Ele está bem encaminhado, né? Eu chamei porque ele está no caminho certo, é o que ele gosta desde criança. Então, por que não? E qual a sua função, sua profissão? Eu sou administrador de empresas, mas também viajei sempre em histórias, né? Então, nada do que colocar a minha experiência, né, de vida, experiência também de viagens. E quantos filhos você tem? Tenho mais um, o Tiago, que casou no dia 21 e já voltou de lua de mel, né? Ele é o Lucas e o outro é o Tiago, O outro é o nome de Tiago. apóstolos. Nome de apóstolo. Certo. Antes Tiago de seria o irmão de Cristo, né? ser o irmão de Cristo. Tem dois apóstolos Tiago e depois o irmão de Cristo. Há 2 Tiago mais o irmão de Cristo. Naquela época também tinha inflação de Tiago. Né? Porque hoje no futebol tudo quanto era Tiago. Tiago. Até meu neto. Parabéns pelo lugar. Pois é. Ô, Lucas, sucesso para vocês. Obrigado, Morandinho. Obrigado. Você jovem assim, eu acredito que terá um longo caminho pela frente para poder escrever, estudar e verificar. Porque muitos não sabem que na história você encontra a base para o futuro. Se Napoleão, ou se Hitler tivesse lido Napoleão, talvez não tivesse caído no que caiu. Graças a Deus ele não leu, né? E se ele tivesse lido a Bíblia, ele nem teria começado. Ah, mas ele lê. Se ele era
A besta do Apocalipse. Então, se ele tivesse lido... Se ele era a teria besta começado- do Apocalipse, não é? É verdade. Obrigado a vocês, Obrigado, gente. Brandinho. Obrigado a você, telespectador.